Na última sexta-feira, foram publicados os resultados preliminares de um estudo científico que pela primeira vez aponta evidências de que o isolamento social realmente funciona. Eu te conto essa história já já, mas como de praxe aqui no canal, eu vou iniciar pedindo que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando esse vídeo entre os seus amigos e nas suas redes sociais e assim ajudando o canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, e olha que legal. Um grupo de 70 pesquisadores, dentre eles a doutora Jaqueline Góes, que fez parte da equipe que sequenciou o primeiro coronavírus aqui em território nacional, publicou na sexta-feira resultados preliminares de um estudo que apontam que o isolamento social de fato pode funcionar. Olha só, eles sequenciaram nada mais, nada menos do que 427 genomas de coronavírus desde o início da pandemia até agora. E concluíram que desses 427 genomas, 102 são considerados coronavírus originais, que chegaram ao Brasil com pessoas vindas dos Estados Unidos ou da Europa. Agora, o curioso é que desses 102 genomas originais que chegaram ao Brasil, apenas 3 persistem na população atualmente. E a conclusão óbvia qual é? É que se foram 102 genomas originais que entraram no Brasil, trazido por pessoas da Europa e dos Estados Unidos, e apenas 3 estão atualmente circulando na população, é porque o restante desses genomas, dessas variedades genéticas de coronavírus, desapareceram da população. Ou porque as pessoas que tinham esses coronavírus morreram e os coronavírus morreram junto com elas, ou então porque essas pessoas ficaram em isolamento, se curaram da doença e não transmitiram esses vírus, essas variedades genéticas a outras pessoas. Isso joga luz no fato de que o isolamento social pode ter sido determinante nesse fato. E aí eu queria que todos vocês compreendessem que quando um vírus começa o seu processo de replicação, de tanto se replicar, esse vírus pode ter, durante o processo de replicação, uma alteração no seu código de bases, no seu genoma. E essas pequenas alterações nós chamamos de mutação. Obviamente que quanto mais o vírus circula na população e mais ele se multiplica, mais mutações poderão ocorrer e mais novas variedades de vírus poderão aparecer. Nesse sentido, portanto, o isolamento foi decisivo na contenção da diversidade genética do coronavírus em território nacional. Mas 3 conclusões em particular me chamaram a atenção nesse trabalho. A primeira conclusão é que essas 3 variedades que atualmente circulam na população não são as mesmas que foram identificadas por essa equipe lá no final de fevereiro. Isso aponta para que essas variedades de coronavírus já estavam circulando no Brasil pelo menos 10 dias antes do diagnóstico do primeiro caso de Covid-19 em território nacional. E note que isso coincide com o período pré-carnavalesco de nosso país. A segunda conclusão que essa equipe chegou é que quando as pessoas se isolaram, isso fez com que essas 102 variedades originais que entraram no Brasil não conseguissem todas prosperar. Apenas essas 3 atuais conseguiram prosperar, evidenciando que o isolamento social teve um papel determinante na contenção da proliferação dessas 102 variedades de coronavírus no Brasil. Imagina só o ganho que o isolamento social nos proporcionou contendo a maior parte dessas variedades genéticas de coronavírus. E a terceira conclusão a que os pesquisadores chegaram, que me chamou a atenção também nesse trabalho, é o fato de que, antes do isolamento social, cada pessoa infectada com coronavírus transmitia a doença para até outras 3. Após o isolamento, cada pessoa infectada com coronavírus transmite a doença para, no máximo, uma outra pessoa, evidenciando mais um importante efeito do isolamento social na contenção dessa doença. Mas os pesquisadores não pararam por aí, eles fizeram uma outra conclusão ao final desse trabalho, que eu estou colocando aqui o link na descrição desse vídeo para você ter acesso a esse trabalho,
que foi exatamente o grande trânsito de pessoas entre os grandes centros urbanos do Brasil, ou seja, pessoas que trafegavam de Brasília para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para Fortaleza, de Fortaleza para Recife, que representou o gatilho da disseminação do coronavírus pelo Brasil. E eles concluem que as medidas de distanciamento e isolamento social que nós utilizamos hoje não são suficientes para conter a expansão do coronavírus pelo Brasil. Essa conclusão, por exemplo, está alinhada ao modelo estatístico, ao modelo matemático que a Universidade de Washington está utilizando para apontar o Brasil como um crescimento muito grande da doença até o mês de agosto, porque as medidas que nós estamos adotando não serão suficientes para conter a expansão do coronavírus em território nacional. Então eu vou finalizar esse vídeo batendo na mesma tecla que eu venho insistindo já há muito tempo, de que não há um plano de saída do isolamento social que seja minimamente articulado entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios. É importante que o governo federal chame para si a responsabilidade do enfrentamento à pandemia de Covid-19, se articulando com estados e municípios e montando uma estratégia nacional de enfrentamento da doença e de saída do isolamento social. Sem isso, nós vamos nos arrastar ainda por muitas semanas, talvez até por meses, até nós começarmos a melhorar a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil. É necessário, fundamentalmente, campanhas educativas para conscientizar a população que, na saída do isolamento, ainda vai ser necessário manter um certo grau de distanciamento social. Sem isso, nós não iremos conseguir vencer essa doença num curto espaço de tempo. Um forte abraço, se gostou do vídeo, deixa a tua curtida, compartilha e até a próxima.